Olá, professores, bem-vindo à formação à distância da Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas do módulo 1 de Introdução à Neurociência. Meu nome é Loise Rizieri, sou pedagoga, mestre em Educação na área de formação de professores e especialista em Neurociência aplicada à educação. Na nossa videoaula 4, o tema a ser tratado são funções executivas. Não sei se vocês se lembram, mas nós abordamos essa temática no Congresso Municipal de Educação e a professora Luciana Costa fez um trabalho com vários professores, mas como nós tínhamos muitas opções, algumas pessoas, muitas pessoas não conseguiram assistir esse conteúdo. Nós consideramos que dentro da neurociência aplicada à educação, as funções executivas são muito importantes e vocês vão verificar o quanto elas podem auxiliar no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Mas, afinal, o que são funções executivas? Então, vejam. Nós podemos dizer que elas são um conjunto complexo de habilidades que sustentam o processo de desenvolvimento e aprendizagem, Elas permitem reter, trabalhar, as informações, fazendo o quê? Focando, filtrando e flexibilizando estratégias do pensamento. Se vocês puderem verificar, nós temos uma referência de um material que eu disponibilizei para vocês, que vai fazer parte dessa aula. Na Universidade de Harvard, desde o início da década de 90, eles têm lá um centro de desenvolvimento infantil e trabalham muito sobre neurociência e principalmente funções executivas. Por sorte, nós temos, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, pessoas que traduzem, discutem e divulgam esse material. Então, esse material que vai explicar como que a gente desenvolve as funções executivas na prática com as crianças, vai estar disponível para vocês. Bom, retomando lá a nossa aula de neuroanatomia, então, assim, as funções executivas, elas estão relacionadas principalmente com o amadurecimento do córtex pré-frontal, dessa parte da frente do nosso cérebro, e ela acontece por volta dos 20 anos de idade. Só que a gente não pode pensar que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas só quando o córtex estiver maduro. Ao contrário, nós vamos ver nessa aula que essa parte das funções executivas pode ser desenvolvida logo que a criança nasce, quando ela é bem pequena. E o que ela faz, Então, o desenvolvimento das funções executivas, elas nos ajudam a definir metas, planejar estratégias, selecionar habilidades cognitivas e coordenar essas habilidades para aplicá-las na ordem correta. Inicialmente fica parecendo um pouco subjetivo que isso na prática pode acontecer, mas a gente já vai entender. Vejam lá. Então, essas funções executivas, elas são um grupo de habilidades que nos ajudam a focar em múltiplos fluxos de informações ao mesmo tempo. Parece que não, mas a gente acha que existem muitas coisas que são aprendidas automaticamente, de forma natural, e a gente vai perceber que isso não é assim. Tudo o que uma criança aprende é ensinável, não é automático, Então, as funções executivas bem desenvolvidas, elas ajudam a gente a monitorar os erros, e nós vamos saber quais são elas que fazem isso. Tomar decisões com base em informações disponíveis,
rever planos, se necessário, e uma interessantíssima que se chama controle inibitório, que a gente vai ver, é uma função executiva que nos ajuda a resistir à tentação de deixar a frustração nos conduzir, ou seja, de a gente desistir de fazer as coisas porque a gente erra, né? Então, esse conteúdo todo, ele é desse material que eu falei para vocês da Universidade de Harvard, que é muito rico e vai estar disponível para vocês poderem fazer uso dele. Bom, então, as funções executivas, o que elas fazem, né? Elas permitem, que as crianças se lembrem, né? E conectem uma informação na outra. Por exemplo, quando ela escreve um parágrafo, como que ela sabe que ela tem que escrever o outro parágrafo na sequência, né? Parece lógico, né? Parece óbvio, mas não é, né? Então, quando a criança vai fazer uma atividade de matemática, por exemplo, ela tem várias etapas. Primeiro, entender o que são os números, a consciência do número, né? Representação simbólica e quantidade, e depois a criança aprende como que esses números podem ser adicionados, subtraídos, multiplicados, divididos, como que a gente arma a conta, né, que a gente pode dizer assim, e qual é a sequência que essa ordem deve ser seguida. Por exemplo, nós escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso tudo é ensinado e o desenvolvimento das funções executivas ajudam nisso. Então, também, acompanhar os movimentos e decidir qual que é uma próxima jogada, por exemplo, de um jogo fantástico que deve ser desenvolvido no trabalho das funções executivas. É o xadrez. Esse jogo ajuda muito a criança. Por exemplo, uma outra aqui, Você fala para a criança, vá até aquele cantinho, arrume os livros, pegue uma revista, volte, faça sua atividade de matemática. Como que a criança entende essa sequência de coisas que ela tem que fazer? Isso tudo precisa ser ensinado com o tempo. Por isso que às vezes a gente encontra crianças que você fala com ela e aí você pede para ela repetir o que você falou e ela não consegue, porque ela não tem funções executivas desenvolvidas. Outra, por exemplo, que a gente pode dar, né, aqui, as funções executivas, elas ajudam, né, na interação social, no relacionamento com o outro, no respeito. Por exemplo, o que ela tem que fazer quando ela está num jogo, como que ela se comporta. Depois que ela ouve um sinal que acabou aquela aula, ela vai beber, ela volta para a sala de aula. Como que ela sabe que lá é a sala de aula dela? Isso não é automático, isso é ensinado. Bom, mas afinal, né? O que essas funções executivas fazem, né? Então, elas nos ajudam a organizar o nosso comportamento. Olha só. E elas vão ser desenvolvidas durante toda a vida da criança e devem ser estimuladas desde a pequena infância. Vejam, a execução de muitas outras capacidades necessárias na vida adulta vão depender do desenvolvimento dessas funções, que são habilidades que vão nos ajudar a agir como um ser social no mundo que a gente está, de forma adaptativa. Por quê? Primeiro que nós não estamos sozinhos no mundo. Não podemos fazer o que queremos e na hora que queremos. Precisamos respeitar as regras, né? E para isso a gente tem que ter funções executivas desenvolvidas. Por exemplo, né? Quando a gente precisa raciocinar diante de um problema, para se concentrar no ambiente ou para aprender um conteúdo novo na escola, nós vamos precisar organizar o nosso comportamento para aprender essas coisas. Mas afinal, quais são as funções executivas de que eu estou falando, né? Então vejam, nós temos 3 funções executivas que são muito significativas
e devem ser desenvolvidas lá no começo da infância, que são a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Lembram que eu falei para vocês sobre as memórias? Memória sensorial, que é aquela primeira memória que vai sendo desenvolvida desde que a criança nasce, ela já tem a audição bastante pronta para poder começar a ouvir. Depois a gente vai falar um pouco sobre o sistema sensorial e sobre a audição, que é muito importante. Mas para que a gente aprenda, nós precisamos ouvir bem e consolidar essas memórias, né? Então, lembram que eu falei da memória sensorial, da memória de curto prazo e da memória de longo prazo. Na memória de curto prazo é aquela que eu falei que é a memória de trabalho. Nós precisamos guardar informação para resolver um problema, né? Enquanto eu tenho essa memória, eu consigo resolver. Outra é a flexibilidade cognitiva, ou seja, é a capacidade que eu tenho de pensar de várias perspectivas. Está relacionado com a criatividade e a possibilidade de pensar soluções alternativas. Então, assim, vocês lembram da teoria do Piaget, que ele fala da criança egocêntrica? A gente fala assim, egoísta, não quer dividir o brinquedo, não quer brincar com o colega. Não é isso. A criança pequena não tem essa perspectiva. Ela é egocêntrica, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Mas, se a gente for, desde pequeno, conversando com ela, explicando que as coisas que desaparecem do seu campo de visão não somem para sempre, né? Que é a conservação que a gente fala na teoria dele, ela vai entender que ela pode emprestar, que ela pode dividir, né? Que ela pode fazer as coisas com os colegas. E outra que é muito importante, que é o controle inibitório, que é uma capacidade de a gente aprender a se controlar os impulsos e os comportamentos, ou seja, pensar antes de agir. Nós sabemos que as crianças pequenas não têm essa habilidade. As crianças pequenas são impulsivas e agem de acordo com a situação que lhe apresenta, mas nós podemos ajudar as crianças a começar a se controlar. Aí vocês ficam falando, mas a gente pode falar, como que a gente ajuda a criança a fazer isso? Ajuda, existem muitas atividades e vocês vão ver. Porque assim, o autocontrole, ele é muito importante para o desenvolvimento da atenção seletiva, da atenção. Lembra que eu falei que prestar a atenção é ensinável? Então, vocês vão depois ler um texto onde eu trago uma fala da professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela vai falar que as crianças hoje, Leonor Guerra que ela chama, as crianças hoje elas são tão estimuladas e mal estimuladas que elas estão completamente descontroladas. E aí é muito fácil a gente rotular as crianças, né, com hiperatividade, né, com TDAH. Na verdade, o que falta é a gente ter consciência de que podemos ensinar a criança a aprender a se conter, a se controlar, a não ter impulsos automáticos e de se colocar no lugar do outro e de pensar de maneira diferente. A flexibilidade cognitiva ajuda muito, muito a desenvolver uma coisa fantástica, que é a criatividade. Nós vamos ver como é que isso funciona. Bom, eu vou falar um pouco de cada uma dessas funções executivas, baseado nos estudos da Adele Diamond, que eu comentei com vocês lá na primeira aula, que é uma estudiosa da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, e ela é especialista em funções executivas. Adele Diamond, se vocês quiserem,
tem muito vídeo dela no YouTube, tem tradução, e ela diz assim, ó. Então, vamos falar do controle inibitório, por exemplo. Ó, habilidade de controlar comportamentos inapropriados e processo de atenção, emoção e pensamento. Então, assim, inibir respostas automáticas. Isso também ajuda no autocontrole, na autodisciplina e no relacionamento social. Nós conhecemos muitas pessoas adultas que não têm controle inibitório, agem por impulso e depois se arrependem, né? Então, isso pode ser ensinado lá com as crianças pequenas. Quanto menor elas forem e mais condições a gente tiver e conhecimento de fazer essas intervenções, melhor vai ser o comportamento delas diante das situações que a vida vai lhe apresentar, né? Então, assim, esses comportamentos, eles ajudam, como eu falei, na disciplina da criança, mas não é na disciplina relacionado com a obediência, é ela aprender a se controlar, igual eu mostrei ali atrás. Por que o xadrez é um jogo para desenvolver o raciocínio? Porque ele praticamente obriga a criança a parar e pensar sobre as estratégias que vai usar para poder jogar. E quando essa criança faz isso, ela estimula o controle inibitório, a inibição do impulso de fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer momento. Muito bem. A memória operacional. Então, é aquela que a gente chamou lá atrás, na segunda videoaula, de memória de trabalho. Lembra que eu dei um exemplo sobre um número que eu preciso para discar para resolver um problema que eu tenho? Então, alguém me fala, qual que é o número lá da papelaria tal? Aí a pessoa diz o número, você disca o número, pede o que você tem que pedir e desliga. E aí, depois, na outra semana, alguém fala assim, qual que é o número lá da papelaria? Eu falei, esqueci. Porque não é preciso, não é super importante que isso fique guardado na nossa memória depois de longa duração, né? Agora, existem conhecimentos que vão se transformar de memória sensorial em memórias de curto prazo e para memórias de longo prazo, que são aquelas que a gente nunca vai esquecer. E isso se chama aprendizagem, se chama conhecimento. Então, tudo isso é desenvolvido com a criança, ó. E essa memória operacional, olha aqui, ela tem um desenvolvimento precoce, ó. Quando a criança adquire a noção de permanência do objeto e vai até a adolescência. Lembram que eu falei da teoria do Piaget? Que, por exemplo, as crianças muito pequenas, elas não entendem que aquilo que não está ao alcance dos seus olhos existe. Então, a permanência do objeto é que, quando a criança não está vendo alguma coisa, mas ela sabe que aquilo existe. E aí, nós vamos chegar lá na adolescência com o desenvolvimento cognitivo que a gente chama de formal. Lembram? Pré-operatório, operatório concreto e formal. O que é o pensamento formal? É a capacidade que o adolescente tem de pensar sobre algo que não está à sua vista, de imaginar, né? De fazer planos. Vamos ver daqui a pouco quais são essas habilidades todas que podem ser desenvolvidas na memória operacional. E aí a flexibilidade cognitiva, né? Que é mudar o foco atencional, a perspectiva, a prioridade. Porque, assim, é muito difícil lidar com pessoas que não conseguem mudar de ideia, né? Que só conseguem se focar numa perspectiva. O mundo, ele é o tempo inteiro um desafio para a gente pensar sobre outras maneiras de resolver os problemas. Vejam, nós estamos enfrentando uma pandemia, nós temos que nos virar para encontrar soluções totalmente novas
de coisas que a gente nunca fez. Então, haja flexibilidade cognitiva para desenvolver, né, tudo que a gente precisa, né? Então, assim, é ver o problema de maneira diferente, ó. E isso acontece a partir dos 5 a 7 anos de idade, vai até a adolescência. Antes disso, a criança não tem condição, mas a gente pode dar início a esse trabalho, porque você vai lançando as sementes, né? Da criança se colocar no lugar do outro. Isso é ter flexibilidade cognitiva. Muito bem. E depois do desenvolvimento dessas 3 funções executivas, automaticamente vão junto com elas, né, sendo desenvolvidas outras funções executivas que são habilidades de raciocínio, solução de problema e planejamento. Então, nós podemos sim ajudar as crianças a pensar, a raciocinar, a planejar e a encontrar soluções para os problemas. Vejam, às vezes vocês podem ficar perguntando, né? Mas como é que eu vou fazer isso com criança muito pequena, né? Nós não queremos desenvolver todas as habilidades de função executiva com 3, 4 anos de idade, nem 5. Nós queremos dar início a isso. E eu trouxe para vocês um vídeo que é lá do Instituto de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard, que mostra que tipos de atividade a gente pode começar a fazer com as crianças pequenas, bem pequenas, para desenvolver essas habilidades. Depois acessem esse vídeo que é muito legal. E aí também eu vou disponibilizar para vocês um artigo que também é de lá, que fala assim, ó, construindo um sistema de controle de tráfego aéreo no cérebro. Como as primeiras experiências moldam o desenvolvimento das funções executivas. Esse texto é bárbaro, vocês vão adorar, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, porque vocês, tendo essa informação, vocês olham para a criança de maneira diferente. Para mim foi muito útil. E olha que bacana, aqui ó, mostra um estudo lá, esse foi feito em 2011, que uma variedade de testes mediram diferentes formas de habilidade de funções executivas, indicam que elas começam a se desenvolver no nascimento, e a idade de 3 a 5 anos fornece aquela janela de oportunidades para um incrível crescimento dessas habilidades. Então a gente se pergunta às vezes, né, por que a criança tem que estar na escola dos 3 aos 5? Porque também, cientificamente, neurologicamente, é verdade que existe essa janela de oportunidades para o desenvolvimento cerebral da criança. O cérebro da criança, lembra quando a gente falou lá no começo, tem 86, 100 bilhões de neurônios prontos, tinindo, para receberem os melhores estímulos, fazer as melhores conexões e aprender as melhores habilidades. Então, se nós temos ciência disso, vamos colocá-los em prática, né? Olha só. Eu vou trazer agora aqui umas 4 ou 5 citações que falam sobre o que acontece, são estudos que foram feitos, quando há o desenvolvimento das funções executivas e também quando não há o desenvolvimento das funções executivas. Por exemplo, as funções executivas exercem grande impacto sobre a capacidade do indivíduo aprender novas informações. Estudos longitudinais sugerem que as funções executivas contribuem para o desempenho acadêmico, mais do que a relação inversa. Então, crianças que começam a desenvolver as funções executivas muito jovens vão ter uma habilidade muito maior, principalmente, olha aqui, no que diz respeito à matemática e à leitura, crianças avaliadas na pré-escola, já dão um preditivo de que elas já têm mais habilidade de lidar com
matemática e leitura. E crianças com fraco desempenho, agora uma pesquisa ao inverso. Em leitura e matemática, normalmente tem pontuação baixa, em tarefas de memória e processamento e armazenamento temporal, que é a memória operacional que eu falei agora há pouco. E o que acontece quando essas crianças não são estimuladas como deveriam? A exposição prolongada em situação de risco pode comprometer o desenvolvimento e a organização das habilidades. Alguém pode falar, né? Me conte uma novidade, né? É claro que nós sabemos disso. É claro que nós já até vivenciamos isso na escola. As crianças que estão em situação de risco, que são maltratadas, negligenciadas, né? Violadas e descuidadas, elas sim, elas têm um desenvolvimento cognitivo prejudicado. Por quê? Lembram que eu falei lá na segunda videoaula sobre a questão das emoções? As crianças pequenas que estão sempre com medo, em estado de alerta, elas estão carregadas de cortisol e adrenalina. E o foco delas não é aprender, é tentar sobreviver, se salvar, não morrer. Isso é instintivo do ser humano. Então, é claro que nós não temos controle total sobre isso, mas nós temos que lembrar que, se as crianças que têm esse tipo de interferência, de risco, fora da escola, elas também vão para a escola. E lá, como é que nós vamos tratar essas crianças, né? Que tipo de emoções a gente vai administrar? Porque isso tudo vai fazer diferença na vida delas. E nós somos responsáveis por isso. Então, se nós tivermos consciência de que isso muda o cérebro de uma criança, nós podemos fazer um excelente trabalho. Vejam, um outro estudo longitudinal, crianças com funções executivas pobres entre 3 e 11 anos de idade tendem a 30 anos depois, olha, uma pesquisa de muito tempo, né? Desenvolver mais problemas de saúde, obter menor remuneração e envolver-se mais com crimes e uso de drogas ilícitas. Então, vejam, nós temos conhecimento, né, de que essas crianças, né, que vivem em estados muito sérios de riscos, né, elas vão procurar outras coisas para fazer, né? Então, essas pessoas, elas acabam se tornando pessoas que vão ter problemas de saúde, pessoas que vão entrar para o mundo das drogas, né? Pessoas que vão ter subempregos, enfim. Mas vejam que a situação pode ser diferente e a gente pode mudar isso. Então vamos lá, como é que é isso? Porque teoricamente fica tudo muito bonito, tudo muito fácil, né? Mas e aí, na prática, o que eu faço? Como é que eu ajudo a criança a desenvolver as funções executivas? Então, eu trouxe para vocês 2 obras, né? Aqui, uma delas é essa, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, Atenção e Funções Executivas. E a outra obra é esse Programa de Intervenção e Autorregulação em Funções Executivas. Eu escaneei algumas páginas desses livros que têm exemplos de atividades que vocês podem fazer com as crianças para desenvolver essas habilidades de controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva. Vamos ver alguns? Olha só, nós temos aqui nesse livro azul que eu mostrei agora há pouco, um teste de trilha. Aí você vai falar, nossa, que novidade. Não, mas você sabia que isso ajuda a criança a pensar sobre várias perspectivas? Quais são os caminhos que eu preciso, né, escolher para chegar ao objetivo?
nós podemos assim desdobrar essa atividade em muitas outras. Então, ela ajuda no desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, pensar de maneira diferente para solucionar os problemas. Uma outra muito bacana, esse daqui é bom para controlar o impulso. Vejam, nós temos aí na parte 1 uma linha de símbolos e tem um símbolo de referência em cima. Então, você fornece uma folha com esses símbolos e explica para a criança que cada vez que ela encontrar aquele sinal de adição, no caso, ela precisa riscar, cancelar. Por isso que chama teste de cancelamento. Aí depois a gente aumenta um pouco o grau de complexidade. A gente coloca 2 símbolos, né? Vejam que a criança precisa parar, olhar, prestar atenção e encontrar a solução. Vocês não têm ideia, parece uma bobagem, mas isso é incrível. E outra, isso é desafiador para o cérebro e é fácil de fazer. As crianças adoram repetição. O cérebro adora repetição, isso dá prazer. O centro de prazer do cérebro gosta muito desse tipo de atividade. Olhem lá. Depois a gente pega um bloco de sinais e coloca a referência do lado esquerdo, no caso, e pede para a criança para ela cancelar os símbolos que estão naquela linha. E vocês vão receber esse material para poder desenvolver com as crianças. Façam esses testes. Vocês vão ver como eles vão adorar. Tem um outro que chama teste de Stroop, que ele ajuda no controle inibitório. Olha só. Vejam, nós temos várias palavras escritas de cores diferentes, mas são palavras de cores. Nós temos amarelo escrito de verde, azul escrito de vermelho e vermelho escrito de azul, certo? Agora, imagine que eu tenho que nomear as cores da palavra. Então, na primeira linha, eu tenho que dizer verde, vermelho e azul, certo? Na segunda linha, olha lá, tem vermelho, azul e vermelho. Na terceira linha tem azul, amarelo e verde. Vejam que é tentador ler a palavra. Vocês podem fazer um campeonato com as crianças e dar para elas, por exemplo, um papel com, por exemplo, que tem 20 palavras, né, com cores diferentes, e elas competirem entre elas para ver quem consegue acertar o maior número de cores das palavras. Isso ajuda a controlar o impulso. É disso que eu estou falando. Muito bem. Naquele livro que eu mostrei para vocês de avaliação neuropsicológica, ó, ele é um... Por acaso esse livro, ele é um livro disponível, ele é um livro não restrito a profissionais da psicologia, ou seja, nós pedagogos podemos fazer uso dele. Então, tem a Torre de Londres, ó, a principal habilidade é o planejamento. Vocês têm esse jogo na escola, eu tenho certeza, e se vocês não tiverem, vocês podem fazer esse jogo com EVA, com palito, tem muita opção. O que a criança vai fazer? Ela vai receber uma instrução de como que ela deve colocar as peças nessas torres, né? E existe aí uma maneira de fazer isso. Existe quantos movimentos podem ser feitos para atingir o objetivo. Então a criança precisa pensar. E para pensar, ela tem que estar quieta, concentrada, com a atenção ligada, né? Com a memória operacional trabalhando. Nesse livro tem muitas atividades.
Ah, um outro que eu quero falar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, chama Hora do Rush. Hora do Rush é um jogo de estratégias que ele tem como se fosse um tabuleiro, e junto com esse tabuleiro vem alguns carros coloridos e uma série de cartões com graus de dificuldade ou facilidade. Então, você dispõe os carros no estacionamento de acordo com o que está no cartão, e aí você tem que tirar o carro vermelho do estacionamento sem levantar nenhum carro. Levantar. Você só pode mover para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. É um jogo incrível. Ele tem na versão digital também. Você pode consultar na internet e pode montar ele. Você pode fazer esse tabuleiro no chão com as crianças, com TNT, com EVA. Ou você pode usar as crianças como sendo os carros. Faz um colete, cada um de uma cor, daí o carro vermelho, quem que vai ser, e aí eles têm que olhar de várias maneiras, né? Então, assim, trabalha muito a inteligência espacial da criança e também o planejamento, o raciocínio, a resolução de problemas. Crianças com 7, 8 anos conseguem fazer muito bem isso, e é um tremendo desafio. Elas adoram. Tentem, vocês vão gostar. E agora eu vou trazer para vocês também algumas atividades que podem ser feitas com as crianças em todas essas faixas etárias, de um material também lá do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Então, olha só, nós temos lá quais são as atividades de função executiva que a gente pode desenvolver com crianças de 6 a 18 meses. Então, tem lá, a criança aprender a sustentar a atenção, né? Usar a memória e desenvolver as habilidades mínimas de controle inibitório. Então, assim, a interação do adulto com a criança é muito importante, principalmente em brincadeiras e jogos de repetição com música. Aí nós temos atividades que podem ser desenvolvidas com crianças de 18 a 36 meses. Uma delas é a linguagem, né? A gente sabe que expandir o vocabulário é uma habilidade incrível, porque a criança ela vai aprender a ouvir e repetir os sons. Né? Então, o desenvolvimento da linguagem exerce um papel muito importante para desenvolver principalmente o autocontrole. Ela tem que pensar nas palavras que ela vai falar. Ela começa a repetir, depois ela começa a usar uma palavra e mais uma outra, e aos poucos ela vai formando frases, né? Então, contar histórias para as crianças com começo, meio e fim é muito importante. Os jogos de imaginação, essa é uma idade muito bacana para trabalhar com a fantasia, né? Então, tem, assim, muitas atividades que podem ser feitas. Aí nós temos atividades de funções executivas para crianças de 3 a 5 anos, que já são aquelas que as crianças já começam a compreender que existem regras que devem ser respeitadas, as rotinas são muito importantes porque ensina a criança a ter controle inibitório, igual eu falei, não pode fazer o que quiser, na hora que quiser, tudo tem um momento, né? Então, isso dá para elas uma estruturação cognitiva, elas se tornam mais autônomas, mais independentes, e começam a regular o seu comportamento, né? Então, assim, ó, brincadeiras de faz de conta, imaginação, podem ser feitas várias atividades, como jogos cooperativos, jogos em grupo, porque nessa fase a criança já começa a sair da fase, a sair daquele momento de centração, né? Então, ela já começa a se colocar no lugar do outro, né? Que é a descentração na teoria do Piaget.
E aí tem lá de 5 a 7 anos o que podem ser desenvolvidos com as crianças, ó. Jogos de regras, desafio, antecipação, flexibilidade do pensamento, tomada de decisão. E aí aqueles jogos que todo mundo conhece, né? Olha só, Uno, Batalha Naval, xadrez, todos os esportes, desafios lógicos são muito importantes para trabalhar com as crianças. Depois, quando elas estão lá já no início da pré-adolescência, né? Olha lá, as metas podem ser desenvolver habilidades de jogos, de cartas, de atenção seletiva, de antecipação, de motivação, de desafios. Então, aqueles jogos como Minecraft, de tabuleiro, né, que eu falei, e outra, as crianças adoram nessa idade dançar, fazer esporte, música, né, cantar, ouvir música, tocar instrumento, enfim. É uma fase muito boa para começar a desenvolver essas outras habilidades. E na adolescência, obviamente, que a criança já está com o córtex pré-frontal um pouco mais desenvolvido, aí ela já começa a fazer o quê? Lembra do pensamento formal? Que é pensar sobre aquilo que não está presente. Então, metacognição, lembram? Pensar sobre o meu próprio pensamento, imaginar, né? Então, essa é uma fase quando eles gostam de escrever poesias, né? Aquela fase que eles acham que eles podem salvar o mundo, que eles podem fazer coisas inacreditáveis, enfim. Então, eles podem trabalhar várias atividades. Os esportes, o yoga, a meditação, música, teatro, jogos de lógica e jogos de computador. Então, são habilidades que podem ser desenvolvidas desde muito pequenas as crianças. E tudo isso tem um objetivo, que é o quê? É ensinar a criança a controlar-se, a regular o seu próprio comportamento e também as suas emoções, ó. Então, a autorregulação é um conjunto de processos comportamentais e cognitivos que vão nos permitir adaptar ao ambiente em que a gente vive, né? Porque como eu disse para vocês, nós estamos nos relacionando o tempo todo e isso exige autocontrole, autodisciplina, automonitoramento, autorregulação, né? Porque nós precisamos lembrar que os nossos comportamentos, os nossos impulsos inadequados prejudicam a gente e os outros. E se nós fizermos isso de maneira autônoma, vai ser muito bom para todos nós. Por quê? Eu quero falar um pouco sobre a questão da autonomia, né? Que é o autocontrole, o autogoverno. Além da teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, ele escreve uma outra obra falando sobre o desenvolvimento moral da criança, né? Então, ele diz que as crianças nascem anômicas, ou seja, elas não se governam, né? Elas são tão pequenas que elas dependem dos adultos para tudo, mas elas não têm consciência disso. Depois, elas começam a crescer e começam a perceber que existe alguém que decide por elas, alguém que elas obedecem. É importante que a criança tenha uma referência de que alguém diz para ela o que é certo, o que é errado. Só que isso não pode perdurar para sempre, porque senão essas pessoas vão ser sempre governadas por outros, que são as pessoas heterônomas, né? A ideia dele é que ensinemos as crianças a aprenderem a ser donas de si,
se autocontrolar e se autogovernar. Não é fazer o que eu quiser e não estar nem aí, porque autonomia é governar-se e ser responsável pelas consequências das decisões que se toma. Isso é liberdade. Então, para que possamos educar crianças que possam se governar, precisamos ter consciência de que tudo isso é um processo que demanda muita atenção durante todo o percurso da criança na escola. E aí, para terminar essa videoaula, eu vou ler uma parte de um texto que eu gosto muito. Olha lá. Qual que é a relação do corpo, né, do cérebro e a adaptação disso tudo? Ó. Por meio desse corpo que a gente tem, de onde emana a sensibilidade, o movimento, o cérebro, a cognição, que é a nossa inteligência, né? O que a criança faz? Ela sente, interage e transforma esse ambiente. Isso é uma base de uma construção de comportamentos adaptativos que vão estar relacionados com a aprendizagem humana, né? E nesse sentido, então, o que acontece? A aprendizagem, ela se dá a partir da recepção, da troca da informação entre o meio e o ambiente, e os diferentes centros nervosos, que eu falei lá desde o começo que eu venho falando. A aprendizagem é uma consolidação de memórias que são construídas e conectadas ao longo da vida, que se inicia a partir de um estímulo de natureza físico-química, advindo de um ambiente e que se transforma em impulsos nervosos pelos órgãos do sentido. Nada do que acontece conosco acontece por outros caminhos, a não ser pelos órgãos do sentido. É por isso que na próxima videoaula nós vamos falar sobre o sistema sensorial e a importância do desenvolvimento da memória operacional fonológica, para depois eu entregar o curso para Carmen Pereira falar de consciência fonológica. Tenho certeza que vai ser muito produtivo e que vocês vão gostar muito. E aí eu trago aqui uma referência num canal do YouTube que é do Instituto Glia. Esse Brian for Children é uma rede de relacionamento de troca de experiências entre educadores, estudiosos, pais e pessoas interessadas sobre a neurociência. Dentro desse canal do YouTube tem muitas informações muito interessantes. Eu acredito que vocês vão ter curiosidade de olhar. E aí eu vou trazer para vocês aqui, olha só, lembram que eu falei? Os textos aqui. Esses textos, eles vão dar uma série de exemplos de atividades que podem ser feitas com as crianças, olha lá, de 6 a 36 meses, aí de 3 a 12 anos de idade e para os adolescentes. É um trabalho que foi traduzido pelo Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva da Universidade Federal de Santa Catarina, e se vocês olharem, esse último de adolescente, ele foi publicado em junho de 2020. É um material riquíssimo que vai dar uma base fantástica para vocês ajudarem as crianças a desenvolver essas habilidades de controlar os seus impulsos, de pensar de forma diversificada e de usar a memória operacional. Então, eu espero vocês na próxima aula, quando a gente vai falar do sistema auditivo. Até lá!